Bom dia. Desculpe o atraso aí, mas aconteceu um negócio Bom diferente hoje. dia, Ele exigiu professor. uma senha e eu não estava conseguindo. Tá bom? Perdão aí. Tentei algumas coisas e não deu certo. Me desculpem. Primeira vez que me acontece isso desde que eu comecei a usar o Zoom, semestre passado ainda. Não sei. É sempre assim? Qualquer reunião é zero a senha ou foi definida essa senha? Ela começou a exigir essa senha recentemente, né, Thierry? E o Thierry acho que deve ter colocado a senha zero. Tá. Foi mudança na política do Zoom, né? Pelo que eu entendi. Mas no primeiro ano não mudou ainda. Não Não sei. mudou? Não. Tá. Acho que de vez em quando eles dão uma complicada. Isso pode complicar porque... Não, mas tudo bem. Acho que tudo bem. O Zoom é considerado meio vulnerável, né? Então, tudo que puder melhorar a política de segurança não é ruim, não. Mas ok. Bom dia, meus queridos. Desculpem aí, perdemos 8 minutos de aula por conta disso, tá? Eu não sabia dessa senha, ou se sabia, não me atentei para ela, tá? Me perdoe. Vamos lá. Isaías capítulo 1, versículos 18 a 20. Vou ler na Nova Almeida atualizada. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando o povo de Deus vive de forma errada, Deus sempre coloca diante dele a oportunidade do arrependimento. É por isso que alguns teólogos afirmam claramente: não é o juízo a palavra final do nosso Deus para o seu povo. A palavra final de Deus para o seu povo nunca é uma palavra de juízo, tá? A palavra final de Deus para o seu povo nunca é o juízo. Desculpe, passou aqui um carro de som falando, anunciando a festa em louvor a Nossa Senhora de alguma coisa aí, Aparecida, né? Então, me perdi. Eu não consigo, com barulho, concatenar minhas ideias. Mas... Maria passa à frente. Sim. Deixa para lá, né? Toda a idolatria desse povo, deixa para lá. Bom, fato é, voltando. Sempre Deus tem uma palavra e uma oferta de graça para o seu povo que exige arrependimento. Agora, a questão toda é: nós temos como produzir, porque os versículos anteriores, versículos 16 e 17, que não fazem parte desse último oráculozinho, mas fazem parte do bloco de oráculos do julgamento de Deus para com seu povo, ele já conclama esse arrependimento. Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade de seus atos, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. A missão do arrependimento já está colocado na perícope anterior. Qual é a grande diferença dessa perícope e qual é a grande mensagem dessa perícope? É que Deus diz que Ele vai fazer algo. E os pecados deles serão tornados
cancelados. Serão cancelados pela ação do Senhor. Página em branco é o que Deus está dizendo. Essa é a questão. Nós podemos até tentar mudar. Muitas vezes conseguimos algumas coisas, outras tantas não. E nunca perfeitamente. Nunca mudamos perfeitamente. Nunca, quando somos repreendidos pelo Senhor, podemos dizer que perfeitamente mudamos. Mas a grande promessa que está embutida no chamado de arrependimento que o Senhor faz para nós, não é a promessa de que nós conseguiremos mudar perfeitamente, mas é a promessa de que Deus cancela os nossos pecados. É a promessa de que Deus faz com que nossos pecados sejam nada. É a promessa de que a realidade dos nossos pecados sai da frente de Deus. Se nós fôssemos escrever a metáfora, hoje, talvez nós disséssemos que eles se tornariam como uma página branca. Ainda que a página estivesse toda escrita de vermelho, reprovação, a nossa página volta a ficar branca. E mais, por causa da obra de Jesus, azul de aprovação. Ainda o Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento ainda não tinha essa realidade. Por causa da obra de Jesus, não só a página branca, mas uma página com o escrito de aprovação, escrito do Espírito Santo no nosso coração, a obra de Jesus sendo trazida para nós. Então, essa é a grande questão. A questão do chamado do arrependimento traz uma missão grande, mas traz uma promessa maior ainda. E uma promessa de algo que ninguém poderia realizar, que é apagar a reprovação e bem como apagar mesmo os nossos pecados. Essa é a leitura que Paulo faz quando ele diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Essa é a exegese clara que Paulo faz de todas essas questões que mostram que o novo homem é aprovado por Deus e as coisas antigas foram canceladas. Não existem mais. É isso que ele diz, que o escrito da dívida que estava contra nós foi cravado na cruz e cancelado. Foi a partir dessa promessa que já está no Antigo Testamento. A promessa de que Deus cancelaria o nosso pecado. Deus não olharia o nosso pecado. Portanto, o background atrás de toda conclamação ao arrependimento é o background, é o pano de fundo, é o fundamento da promessa maravilhosa, contida no versículo 18 de Isaías, capítulo 1, de que Deus faria uma obra em nós, que seria maravilhosa. Ok? Muito bem. Esse texto a gente volta para ele daqui a pouco, porque ele tem 2 refill, que é o próximo forma verbal que a gente vai estudar, tá bom? A gente volta para ele daqui a pouco. Tem 2 refill aqui, tá? No versículo 18 tem 2 refill. A gente vai voltar um pouquinho atrás, que também tem refill no 17 e no 16. Ok? Então, a gente volta para eles aqui. Antes só de voltarmos
para a lição. Eis aqui um pual que nós aprendemos. Está vendo aqui um pual? Não sei, eu esqueci de compartilhar. Eu só fiz... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Esqueci. Ó. O negócio de entrar atrasado dá esse problema. Não é isso. Não é isso, meu filho. Não é isso que eu quero compartilhar. Desculpa, gente. Eu estava falando aqui, achando. Então, depois a gente volta, porque temos 2 refil. Eu fiz aqui as coisas e não mostrei para vocês. Então, aqui a gente tem 2 refil. Um refil aqui, no versículo 18 tem 2 refil. Um aqui, outro aqui. E depois a gente vai dar uma olhadinha também, tem mais 2 refil. Logo ali. Aqui, não posso mexer, desculpe. Eu não posso mexer. Mas a gente volta. Agora aqui, eu quero, antes de voltarmos lá para a lição, para vermos um pouco o refil, eu quero mostrar para vocês que tem um pual. Vamos dar uma recordada, então, no pual, dando uma olhada nesse pual que aparece no texto. Não sei se para vocês ajuda. Para mim, ajuda muito ir à Bíblia hebraica e ver as coisas, e ver como a coisa é na prática. Para mim. Se não ajuda, me perdoem, mas para mim ajuda muito a gente ver como as coisas são na prática. Vocês hoje já têm uma compreensão de hebraico que me permite fazer isso. Né? É difícil fazer com o primeiro ano, que eu mostro para eles, parece um monte de coisa, mas para vocês já dá para fazer isso. Então, vamos lá. Então, torrelu é um pual. Tá? Torrulu. Nossa. Eita. Olho desgraçado. Teurlu. Bom, esse é um refil, um pual imperfeito, tá bom? Imperfeito. Imperfeito aqui pode ter algumas possibilidades de tradução, né? O imperfeito pode ser habitual, são devorar, já estou dizendo tradução, né? São presente, nesse caso, futuro, que é o que eu acho que é, e modal, podem, devem, tal. O verbo é o verbo ahal. O verbo ahal significa comer, tá bom? Vou aqui clicar 2 vezes para o verbo abrir. Não abriu. Que maravilha. Desapareceu. Será que eu tenho que tirar a marcação? Eu acho que sim. Tem que tirar a marcação e tirar aqui a anotação para clicar 2 vezes. O verbo ahal, comer, no cal. Qual é o tipo de piel? Para depois, o pual é o passivo do piel. Então, primeiro a gente vai ter que definir que tipo de piel é e jogar para o passivo. Qual o tipo de piel que é? Todos os tradutores se definem por um tipo de piel. O tipo de piel intensivo. Comer no cal, devorar. Comer até não... Então, é o intensivo, tá? Piel intensivo. Devorar. Mas é pual, então eu tenho que jogar isso para o passivo. Como está no futuro, serão devorados, ou se for mais de acordo com o que está aí, sereis devorados. É que a Nova Almeida já traduziu usando terceira pessoa, vocês serão devorados. Pela Almeida clássica, sereis devorados. Então, veja, é aquela ideia. Você primeiro tem que definir que tipo de piel que é. Como o pual é o passivo do piel, joga para o passivo. É intensivo. Comer até não restar nada. Devorado.
Ok? Só para recordar um pouquinho do PUAL. Temos exercícios para fazer, fizeram exercícios, sentiram dificuldade em algum? Reverendo, Oi. eu achei o número 5 aqui um pouco trabalhoso, né? Todos são trabalhosos, né? Mas Claro. o número 5 deu um pouco de trabalho. Se quiser passar por ele. Podemos. Podemos. Deixa eu ver. O 5 do A, página... É da lição 42, né? Isso, 253. isso. O 4 e o 5. Os dois 4 e são. 5. Mas tanto faz, qualquer um dos dois já ajuda. Tá. Vamos lá. Que a Sherlock? Que a Sherlock? Bom, o que é um problema, tá certo? Toda expressão que tem aqui é complexa para se traduzir, tá bom? Então a gente tem que esperar um pouquinho, olhar a frase como um todo para definir como traduzir esse início aí. Esse é o trabalho que dá em qualquer expressão com que. Toda expressão que tem aqui dá trabalho. Então, vamos lá. Vamos a partir lo supar, então não, e supar é o pual, tá bom? Pual. Então, o que eu tenho que fazer com o pual? Com o pual, eu tenho que definir que tipo de piel que seria para depois jogar no passivo. Então, seria o piel siper. Siper. Tá bom? Super. Pual de siper é a ideia de narrar. É um piel denominativo, vem de sefer, livro. É um piel denominativo que vem de sefer, livro. Então, siper é denominativo, tá? Narrar, o verbo narrar. No pual passivo, tá? Foi narrado ou foi narrada. Vamos ver o contexto ainda. Foi narrado ao pé da letra, é masculino, mas às vezes no português pode ser que exija outra forma de. Então, não foi narrado la reine. La reine. A ele? Ou para Para, ele? para Ele, eles. eles. Plural. Eu não ouvi direito, você já tinha falado plural, desculpe. O S cortou na hora que você falou, cortou. Imagina, né? Para eles, isso. Va, iru, um novo verbo aí. Esse é ver, de verão, por exemplo? Ou não é? Não. Que verbo que é? Procurar. É amaldiçoar? Não. Não, ainda. Página 374 no glossário. Tá em forma meio esquisita mesmo. Não, tá certo. Não, você tá certo.
faltou o iode aqui. Você está certo. Você está certo. Você está certo. Você está certo. Eu não vi que faltou um iode para ser o verbo iará. O imperfeito de iará é com iode. Tem 2 iodes. E aí é ra. Tá certo, desculpe. É o caso de você olhar rapidinho, né? Eu pensei em ter medo, tá? Mas não é o caso. Que faltou, teria que ter 2 iodes. É um verbo que um iode. Tem 2 tipos de verbo um iode. Os verbos um iode que no imperfeito tem 2 iodes e os que tem só um. O iará é o que tem 2 iodes. Tá bom? Então a tradução que eu bati o olho e dei já não vai ser. Então, verão. Ok? Verão, a sua tradução é melhor. Ok? Verão. Vacher. O que, né? Que. Não. Lo. Chameu. Chameu é o verbo chamar. Eu coloquei aqui que não tem ouvido. Pode ser, ou o que não ouviram, pode ser. E o iedeu. Aí sim é o verbo um iode com um iode só no imperfeito, tá? Eles conhecerão. Saberão. Então, traduzindo. Aquilo que, melhor tradução do que a Cher aqui. Aquilo que não foi narrado para eles, ou não lhes foi narrado, verão. E o que não ouviram ou não têm ouvido, pode ser a sua tradução, conhecerão, saberão. Ótimo. O que eu posso traduzir por pois? Oi? O que aqui eu posso colocar o pois? Pois aquilo que não foi. Pode, ou não? pode, até pode. Tá. Mas o que a principal questão do que é fazer com que o Asher seja melhor traduzido por aquilo. Mas poderia sim. Entendi. Ótimo. Mas bonitinho. Aí, Reverendo, obrigado, viu? Opa, brigadão. A quinta, vamos lá. Mevorahaiv Irshu et haaretz mekulalaiv ikaret. Então, vamos lá. Esse particípio mevorahaiv, esse particípio é um particípio pual, ok? Que vem do verbo piel berer, um verbo que é denominativo, que vem de bênção, berer, bênção. Então, no piel, ele não tem nenhuma nuance, é abençoar, tá bom? Berer. E no piel é abençoar. Então, é só colocar no passivo. Ok? Está sendo abençoada, alguma coisa assim. Os que estão abençoados? Os que estão abençoados? Pode ser. Agora, veja a construção com o sufixo pronominal.
por ele. Aqui é uma forma, ou seja, talvez nós devamos depois pensar numa melhor tradução, tá? Mas vamos para frente, aí na hora de ajeitar a frase, talvez a gente tenha que interpretar o pensamento aqui, não traduzir ao pé da letra, ok? Os seus estão abençoados é complexo para, ao pé da letra, traduzir. Concorda? Então, Sim. ao pé da letra, o que temos aqui é os seus estão abençoados. Nós vamos ter que pensar depois numa forma de ajeitar em português isso. Mas vamos fazer. Lembre-se, quando pegou, inicialmente você faz ao pé da letra palavra por palavra. Depois, uma vez visto palavra por palavra, que você volta para tentar dar uma melhor. Então, Yarashi, você traduziu como? Se alguém mais fez o exercício, pode entrar aí também, por favor, tá? A pergunta não é só para o André, não. Aqui é de herdar, herdarão? Provavelmente. Até pelo... Teriam outras possibilidades até de adquirir e tal, mas acho que aqui... Pensando que vem a terra depois, né? Isso. Mas poderia se comprar a terra, adquirir. É aquela questão que depois vai se refletir no Novo Testamento. Quando o jovem rico chega, está lá em palavras gregas, mas é provável que ele usou uma palavra hebraica aramaica, né, que tem ambos os significados. Qual é a nuance que ele queria quando ele perguntou a Jesus? Ele queria herdar o reino dos céus ou ele queria adquirir o reino dos céus? Minha interpretação é que a nuance que ele está pensando dentro do pensamento semítico não era de herdar, era de adquirir. Então, Jesus pôs o caminho para ele adquirir. Você sabe como se adquire o reino dos céus. Quem quiser adquirir, faça os mandamentos, o preço é esse. Aí Jesus arma uma pegadinha para ele. Ok? Então, eu concordo com a sua tradução, mas por enquanto, antes da gente ver a palavra seguinte, poderia também ser até adquirir. Essa palavra permite essa tradução também. Ok? Mas beleza. Concordo. Com Haaretz e pensando em judeu e principalmente pensando em abençoado, é melhor os que herdarão o reino, né? A terra, perdão. Lembrei do jovem rico, já fui contaminado. Haaretz, a terra, tá? A terra, herdarão a terra. O Mekula Live, de novo, outro particípio particípio pual, de novo com o Vav. Então, do Piel, Quileu, qual que é que significa esse Piel, Quileu? Amaldiçoado? Amaldiçoar? Amaldiçoar, isso. Também é denominativo, então, ok? Não tem nuance espiel, é só jogar. Quando não tem nuance, é denominativo ou é não classificado. Então, basta você jogar para o passivo no plural. São amaldiçoados, e de novo o sufixo pronominal aí. Tá? Os seus são amaldiçoados. Eu tenho a minha proposta para isso, tá? Mas eu vou dar a minha proposta daqui a pouco.
Os icareto. Então, e são amaldiçoados aqueles. O que é icareto? É careto. É um verbo. Cortar? Exatamente. Serão cortados, ou se cortarão. Cortar-se-ão. Bom, o uso, qual é o sentido que pretende o autor quando usa o sufixo pronominal nos dois particípios? Eu creio que é da ideia eles que. Ou como traduziríamos melhor para ficar mais bonito, aqueles que são abençoados, estão abençoados. Aqueles que são abençoados ou estão abençoados herdarão a terra. E aqueles que são amaldiçoados serão cortados. Ok? Ótimo, reverendo. Obrigado. A grande questão é o uso do sufixo pronominal. Acho que é o que deve ter te dado trabalho e complicação, não é isso? Você tem que entender a ideia de eles que são abençoados. Ele quer deixar claro, o autor quer deixar claro que são eles. Bom, em português fica feio, eles que são. Então, melhor, aqueles que são abençoados. Seria em grego fácil, seria o uso do particípio nominativo, aí resolveria. Né? Particípio nominativo, o caso nominativo resolveria a questão aí, né? No hebraico, como não temos casos, ele teve que usar um artifício para tentar fazer com que você entenda que aqueles que são é restritivo. Por isso ele usou o pronome restringindo. É restritivo. O pronome aí tem a função restritiva. Não são todos. Ok? Mas você tem que tentar interpretar o sentido que o autor pretendeu dar. E assim é na Bíblia. Você vê uma coisa dessa na Bíblia, você tem que interpretar qual sentido pretendeu dar o autor do texto. Já que ao pé da letra não vai dar. Pois não, Misael? Esse restritivo também seria condicional também ou não? Essa afirmação não cabe aí. Claro, ao ser restritiva, ela se torna condicional, claro. Olha aí. Herdarão a terra somente aqueles que são abençoados. É até uma boa resposta para o jovem rico, né? Aqueles que são abençoados por Deus, eleitos de Deus, é que herdarão a terra. Ou não é possível adquirir a terra. Não depende de quem corre mais, como diz Pedro, ou de quem faz mais, Paulo, né? Não depende de quem corre mais, mas de Deus usar de misericórdia, abençoar. Então, a condição não é uma condição imposta ao ser humano, é uma condição de Deus, a bênção de Deus. Tranquilo? Mais alguma questão? Mais algum? O pual é simples, quer dizer, é simples. É que você faz em dois passos. Primeiro, olhar o piel, que tipo de piel que é, e depois jogar para o passivo. É isso que dá um pouco de trabalho. Então, como a gente fez lá no texto, né? Tá compartilhado aqui o texto ainda, né? Como a gente fez aqui no texto. O pual é de um cal ahal, que é comer. Que piel seria aqui o uso?
Devorar, comer intenso. É um intensivo, claro. Aí joga para o passivo, sereis devorados. Ok? Tranquilo? Quase tranquilo. Quase tranquilo, Misael? Quase tranquilo? Mais ou menos. Bom, vamos então hoje iniciar o capítulo do refil. Deixa eu mudar o compartilhamento de tela aqui. Vamos. Eu tenho que abrir lá primeiro no Zoom. No Zoom, no WhatsApp. Então, vamos lá compartilhar agora. Então, a lição 43 vai trazer um novo tipo de conjugação, a conjugação no refil. Ok? Eu vou dar o zoom. Se você conseguir fazer a marcação daí, André, tá bom? Pode ser? Porque senão, se eu... Tá bom, então vamos lá. Tá. Então vamos começar Vou tentar. em cima. Não, claro, meu filho, claro. A grande maioria, 70% dos verbos no refil são causativos do cal correspondente. Então, antes, marca aí, mas marca aqui em cima também, causativos do cal correspondente. Na primeira linha do primeiro parágrafo ali, causativos do cal correspondente. Isso, muito bem, obrigado. Então, esse é o sentido por excelência do refil. Então, você viu um verbo no refil, sua primeira suspeita. Há outras possibilidades, a gente já vai ver. Existem outras possibilidades. Mas sua primeira suspeita é causativa. Este verbo causativo. Então vamos lá. De raízes cujos verbos no cal são transitivos, ou seja, todos os verbos no cal transitivos, o causativo pode ser duplamente transitivo. Ou seja, com o objeto direto da causa e um objeto direto da ideia verbal da raiz. Vamos lá. O refil, rishmia, ele fez ouvir, causativo. E ele admite duplo acusativo, dois objetos diretos. Ele fez ouvir alguém, algo. Então, ele fez alguém ouvir algo. Dois objetos diretos são permitidos. Ou seja, quando você usa o refil, pode ocorrer de haver duplo acusativo. Mas não é comum. Mas pode acontecer. Normalmente, o refil vai ter apenas um dos acusativos no hebraico. Pode ocorrer os dois, mas normalmente haverá apenas um. Então, vamos ver com dois. Um exemplo com os dois acusativos. Rishmia et haish et divrei hamelech. Ele fez o homem ouvir as palavras do rei. Duplo acusativo, tá vendo? Primeiro acusativo, o homem. Segundo acusativo, as palavras do rei. Dois acusativos, dois objetos diretos.
E veja que o primeiro vai se interpor entre a ideia verbal, porque a ideia verbal é fez ouvir, causativa. Fez ouvir é a ideia verbal. O que causou que o homem ouvisse? As palavras do rei que foram ditas. E no meio da ideia verbal, um outro acusativo, o homem. É o que ele disse no parágrafo. Então, tem um acusativo da ideia verbal e um acusativo da causa do homem ouvir, que são as palavras do rei, a causa do homem ouvir. As palavras do rei que são faladas. Então, um dos acusativos se interpõe no meio da ideia verbal. Ok? Bom. Agora, então, pode acontecer. Às vezes acontece na Bíblia o duplo acusativo, ok? Então, pode acontecer e acontece. Mas o mais comum é que haja apenas um dos. Na Bíblia hebraica, o mais comum é que haja apenas um dos objetos. Tido. Minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo ainda? Está anunciando aqui que a minha conexão está instável. Aqui estou ouvindo bem. Ah, então Eu tá bom. também. De vez em quando corta um pouco, mas tá bom. Tá. Ok. Então, veja. A ideia intransitiva. Ou seja, só tem o objeto de ideia, não tem o objeto. É Raish, o homem ouvir. Como objeto direto, em português, eu vou mudar a ideia. Eu não posso traduzir, eu tenho que traduzir o homem como sujeito de uma oração subordinada, o homem, tá bom? Então não tem como. Intransitivo. O verbo ouvir se transforma em português, na tradução, isso é na tradução, é intransitivo. Ok? Bom. E se o primeiro objeto, pode desfazer as marcações, por isso, vamos aqui para baixo, descendo. E se o primeiro objeto é omitido, a noção verbal fica passiva. Eu vou ter que traduzir de forma passiva. Então, se o primeiro objeto é omitido, a noção verbal fica passiva na tradução. Ishimia et divrei hamelech. Ele fez ouvir as palavras do rei. O que ele fez? Como ele fez ouvir? É melhor traduzir, ele fez que as palavras do rei fossem ouvidas. Normalmente, os tradutores traduzirão de forma passiva. Ele fez que as palavras do rei fossem ouvidas. É obrigado a fazer essa versão passiva? Não.
O senhor aceita na prova que eu traduza ele fez ouvir as palavras do rei? Aceito. Mas para o português mais bonito de uma tradução seria melhor ele fez que as palavras do rei fossem ouvidas. Torna o objeto totalmente passivo a omissão do primeiro acusativo. Ok? Ainda que eu traduza sem usar a noção passiva, eu tenho que entender que o primeiro objeto, seja quem for que está sendo feito que ouça, é totalmente passivo. É isso que está querendo comunicar. É uma ação causativa que está causando em quem sofre a ação uma passividade total. É isso que está querendo comunicar a omissão do primeiro objeto. Isso tudo é sintaxe, gente. Sintaxe que comunica a mensagem. Então, está lá no texto. Sem o primeiro objeto, quem fez ouvir a quem? O autor está querendo deixar claro para você que esse sujeito é totalmente passivo na história. Ok? Então, esse é o uso causativo, o mais comum do refill. Agora, nesse caso, talvez uma outra possibilidade de tradução, ao invés da ideia passiva, seja você encontrar uma tradução mais satisfatória. Por exemplo, com o verbo reha, o refill reha. Veja o exemplo aí. Kasher reha otha bahar. Ao pé da letra, como ele fez ver a ti na montanha. Como ele te fez ver na montanha. Para que você traduza de forma mais ativa e melhor em português, o que a gente faz ver? O que é fazer ver? Pode ser mostrar ou revelar. Então, no caso aqui, na primeira frase, ele usou mostrar, como ele te mostrou na montanha. Na segunda frase, Yare et kevodo, ele fez ver a sua glória, é o que está escrito, ele fez ver sua glória ao pé da letra. Como ele traduziu? Fez ver, não, perdão, ele fará ver sua glória ao pé da letra. Como é que talvez você possa traduzir, e os tradutores usam muitas vezes, ele revelará sua glória. É uma forma de você evitar qualquer tradução mais passiva ou mais complexa, é encontrar um verbo só em português que dê conta da ideia causativa no hebraico. Ok? Bom, das raízes que têm significado intransitivo no cal, os verbos no refill são simplesmente transitivos. A este grupo pertencem os causativos extremamente frequentes dos verbos de movimento. Vamos lá olhar os exemplos, porque falou, 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 e comunica praticamente nada sem o exemplo. Então, vamos lá olhar os exemplos. Então, veja lá. Avar, que é passar, atravessar. Tem
o, ré, revar, estou enxergando nada, filho. Revir, perdão, fazer, deixar, passar. Yotse, Yatsi. Caramba, olha, mesmo ampliado eu não estou conseguindo ler. Vocês estão lendo? Fazer o refil, Hotsi, é fazer sair, expulsar. Yarad, que é descer. Horid, fazer descer, ou seja, derrubar, derribar. Alá, subir. Rela, fazer subir ou elevar. Um verbinho oco aí, maravilha. Chave. O reshiv, né? Chave é voltar, arrepender, fazer, deixar voltar, fazer arrepender ou reconduzir. Ba, que é entrar, chegar. Revi, introduzir. Tá bom? Introduzir. Das raízes que têm significado estativo no cal, os verbos no refil têm, às vezes, significado coincidente com o piel. Tem a ideia factitiva do piel para as raízes estativas. Então, verbos estativos, o refil muitas vezes coincide com o piel. Então, por exemplo, kaved, honrar, agravar, rikvid, não é verbo estativo, desculpe. Bom, ele estava falando do piel. Kibed, desculpe. Rikvid, agravar, honrar, mesmo significado. Kidesh, santificar, consagrar, mesma coisa. Rikdish, santificar, consagrar. Gilad, fazer crescer, cultivar, aumentar. Higdil, tudo isso só acrescenta um que é usado até no Salmo 131, Higdil, fazer grandes coisas. Tá? Higdil usado no Salmo 131. Aqueles grandes assuntos lá, Higdil. Bom, é a maior parte do uso do piel. Tá bom? A maior parte do uso do piel. Uma ideia causativa e, no caso dos estativos, factitivo como o piel. Bom, que não deixa de ser causativo também. Tá bom? Cultivar, aumentar, mesma coisa, né? De fazer crescer, é a mesma ideia causativa, tá? B, permissivo, raro uso permissivo. Perdão. Deixa eu baixar um pouquinho mais, aí você já faz. Só subir. Permissivo. Uso permissivo é um uso que está estritamente relacionado ao causativo. Ao invés de causar uma ação, ele permite uma ação. Por exemplo, Reha oti Elohim gam et zerah. Deus me permitiu também ver teus filhos. É muito parecido com isso que Jacó fala para José. Deus me permitiu ver também teus filhos. Então,
É a ideia causativa. É Deus quem fez com que ele visse. Se Deus não quisesse, ele não veria. Tá? Então, é muito parecida esse uso permissivo. Então, às vezes, você pode estabelecer uma nuance entre causar e permitir. É a partir desse uso do Piel que se estabeleceu uma doutrina que é contestada por alguns calvinistas, muitos, que é aceita por outros tantos calvinistas, que é a ideia da vontade decretiva e vontade permissiva do Senhor. Foi a partir desse uso do Piel que se estabeleceu uma base para essa doutrina. Tá bom? Isso, às vezes, a gente pode ver. C. Uso estativo do refil. Olha só. Se o Piel podia tornar verbos estativos no cal em verbos de ação no Piel, o refil pode tornar verbos de ação no cal em verbos estativos no refil. Rapaz. Agora sim dá um nó na cabeça, né, velho? Agora sim dá um nó na cabeça. A Deus não é tão comum, tá bom? Mas acontece na Bíblia hebraica. Tem os casos. Tem os casos, mas é de dar nó na cabeça. Concordo com você. Um primeiro verbo que não tem uso no cal, embora se conheça a sua raiz, Hilbim, tem uma ação estativa no refil, ficar branco, é estativo. Então, Hilbim, ficar branco. O cal, carave, estar próximo. Tem o refil, aproximar-se. Requerive, tem um... Tá? Ou estar a ponto de fazer algo. Tem um erro aí, não. Aproximar-se é do lado de cá. Perdão, estar... Não tem erro, não, perdão. Estar próximo, é isso, tá certo. É estativo, não é causativo. Hack. Estar longe. Rick, estar afastado. Afastar-se não, porque aí não é estativo. O erro está aí, não no de cima, aí no de baixo o erro da lição. Alguns verbos estativos, entretanto, eles, com a ideia causativa, ficam muito próximos, como a gente viu ali no item A, eles ficam muito próximos eu colocaria esses dois exemplos mais no exemplo lá de cima do A, dos verbos estativos, do que aqui. Mas, enfim, ele colocou aqui, quem sou eu para discutir, mas eu acho que o Lambdi não fez uma boa opção. Itave, ser bom, é um verbo estativo. Retive, fazer o bem. Causar o bem a alguém. Dar-se bem. Ser mal, fazer o mal. Fazer o mal, ou agir com
maldade. É causativo, tá? É o item A. Eu não sei por que ele colocou aqui, quando na verdade ele deveria ter colocado junto com o sentido causativo. Para mim, é claro, o sentido causativo, tá bom? O problema é que todos estes verbos também poderiam assumir um sentido causativo, aqueles verbos ali de cima. Riubim poderia ser branquejar. Ricrive, aproximar, apresentar. Tá? Todos eles. D. Denominativo. Tá? Denominativo. Como o Piel, e tem pouquíssimos casos no Unifal, 1 ou 2, no Piel abundantes, no Rifil também abundantes. Há alguns Rifil que não acrescentam nuance a um verbo no cal, mas eles derivam o seu significado de substantivo. As raízes deles são substantivos e o seu significado é derivado deste substantivo. Por exemplo, ozen, orelha, tem um verbo no Rifil, rezin, escutar, dar ouvidos, escutar. Ok? De onde deriva? Não é uma nuance causativa de um cal, mas o significado deriva do substantivo do qual ele vem. O substantivo erev, tarde. Herive, o verbo, fazer algo ao entardecer. Tá? Fazer algo ao entardecer. Pode apagar. Vamos para a próxima página. E o última forma possível, aquela nossa querida, não classificado. Nós não é um verbo que é denominativo, portanto, não podemos derivar o seu significado de um substantivo. Não é um verbo que acrescenta nuance causativa, permissiva ou estativa ao cal. Portanto, é um verbo Rifil que a gente não sabe qual nuance. Então, nesse caso, a gente vai para o dicionário e o dicionário falou, tá falado e boa, tá bom? Não precisa ficar pensando, o dicionário falou que é isso. Ponto. Não discuto. Por quê? Se o Lambda não sabe, ele diz que é a nossa ignorância das fontes das quais derivam, ele não consegue identificar. Se ele não consegue, eu também não vou ficar perdendo meu tempo tentando conseguir. O BDB não conseguiu, não está dizendo que é causativo, não está dizendo nada. Então, meu filho, siga o dicionário e está de bom tamanho. Por exemplo, alguns Rifil, Rishkir, molhar, dar de beber, Rishkin, fazer algo cedo, Rishlir, lançar, jogar fora. Data vênia, esse verbo eu tiro dessa categoria, acho que é causativa, tá? É de xalá, reenviar. Como é que é? Causar, enviar, fazer, enviar, lançar, jogar fora. Eu acho que é causativo. Rishmid, aniquilar, destruir, esse sim. Tá? Não classificados. Esse terceiro aí, tiro dessa categoria mau exemplo. Tem, para mim, parece ser causativo, claramente causativo. Bom,
Vamos lá. A característica morfológica. Antes de morfologia, gente, vamos um pouquinho para o texto bíblico, senão fica chato demais, né? Vamos lá, vou compartilhar a tela do Logos novamente. Vamos voltar lá para a gente tentar, dentro dessas 5 categorias, classificar os nossos refil lá do texto. Vou usar os do versículo 18 e depois vou voltar para o 16 e 17, que também tem. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá tentar... Depois a gente volta para cá. Vamos dar uma quebrada com um pouquinho de prática para nós não ficar demasiadamente cansativo. Então, Perfeito. aqui, então, vamos lá. O primeiro refil é um refil imperfeito, que está aqui logo no versículo... Bom, os dois estão no versículo 18. Então, esse aqui está na prótese da condicional, que talvez seja melhor como concessiva. Tem gente de peso que prefere traduzir concessivamente. Inclusive, o Almeida traduziu de forma concessiva, ainda que, ao invés de ser. Então, a prótese está na apódose da primeira forma concessiva ou condicional. Morfologicamente, o mais comum é que ela fosse traduzida de forma condicional, mas é possível o inconcessivo, é possível. Então, talvez melhor traduzida concessivamente. Ainda que sejam os vossos pecados como o escarlate, como a neve, e aqui vem o verbo, tá? Verbo no refil. Um dos verbos que a gente viu como exemplo na lição, inclusive, que é uso estativo. Estativo. Serão como a neve, eles serão brancos. Serão brancos. Tá? Como a neve, eles serão brancos. Então, ainda que os vossos pecados, como o escarlate, ainda que sejam os vossos pecados como escarlate, como a neve, eles serão brancos. Ou se tornarão brancos, continua sendo estativo. Ser, estar, tornar-se, verbo de ligação. Ok? Então, é um uso estativo, um refil estativo. Que é o mesmo uso aqui, porque a construção é muito semelhante. Ainda que, o im de novo concessivo, sejam vermelhos, tá? Uso estativo, 2 usos, porque é a mesma construção, tá? Sejam vermelhos, como o carmesim, como a lã, eles serão, ou se tornarão. Aqui eu preferiria traduzir eles serão, tá? Mas Almeida preferiu se tornarão. Então, 2 usos, 2 refil de uso estativo aqui. É mais raro, mas a gente conseguiu no mesmo versículo 2 vezes. Mas vamos voltar para trás aqui e vamos... Tem um refil no versículo 15.
um refil no versículo 16 e um refil no versículo 17. Tá? Vamos dar uma olhada. Versículo 15. Quando vocês estendem as vossas mãos. Bom, tem dois aqui no versículo 15. Então, aqui nós temos o verbo elevar. É aquele verbo que é alá no hebraico. Alá é ser grande, ser alto. Fazer, causativo, sentido causativo. Fazer vossas mãos. Você faz vossas mãos ficarem altas. Em outras palavras, quando vocês elevam, quando vós elevais vossas mãos. Tá? Quando vocês elevam suas mãos. Então, é elevar, sentido causativo. Então, esse aqui, sentido causativo. Este aqui, a ideia de fecho. Perdão. Fecho os meus olhos, né? Fecho os olhos. Tá? Que tem também um sentido... Perdão, estou indo. Quando vocês aumentam, é também sentido de ser muito, é o verbo estativo, também a ideia causativa. Fazer ser muito. Fazer ser muito, quando vocês aumentam, ou como traduziu Almeida, multiplicam as orações. Ele não observa, ele não vê e tal. Causativo também. Então, 2 causativos no versículo 15. Versículo 16. No final. Também causativo. Versículo 16 é um verbo que é ser bom no cal e no refil fazer o bem. Fazer o bem. Tá? Perdão, parem aqui, eu fazer o bem, eu já estou indo no 17. Parem de fazer mal. Não façam mais mal. Então, aqui é fazer mal, causativo. E aqui, fazer bem, retivo, fazer bem, também causativo. Veja que, como eu falei para vocês, a maior parte dos refis será causativo. Nós temos aqui no entorno 4 refis, todos eles usam causativo. É a maior parte dos refis. Por isso que eu quis pegar os versículos anteriores até do que a nossa devocional, porque na nossa devocional os 2 eram estativos, que não é o uso mais comum. Mas no entorno tinha 4. Os 4 tinham uso causativo, que é o mais comum. Então, 70% do uso do refil você vai ter no uso causativo. Esse vai ser o mais comum uso do refil. Por que eu tenho pego muito Isaías? Porque Isaías é aquele livro da Bíblia em que mais aparecem essas conjugações. Isaías é o hebraico mais erudito, mais elaborado de todo o Antigo Testamento. Isaías é o cara, em termos de um hebraico de alto nível no Antigo Testamento. Então, ele usa mais as conjugações que não são cal para dizer o que ele quer dizer. Então, eu tenho feito as devocionais e trabalhado bastante Isaías, porque Isaías é quem mais utiliza dentro da Bíblia hebraica os verbos, estas conjugações derivadas de cal. Tá certo? Bom, como vocês devem estar vendo,
O perfeito dos verbos rifio, bem como infinitivos, eles têm como a característica morfológica um prefixo com a letra re, com a letra hebraica re. Essa é a característica do perfeito do rifio, o re. Por isso que eu fico bravo, porque o imperativo piel também tem a letra re como prefixo. Por que eu fico bravo porque o imperativo piel tem o re como prefixo? Porque ajuda a gente a confundir com o rifio. Não agora que a gente tem o logos, claro. Mas quando eu não tinha logos, meu filho, eu tinha que parar um tempo para ver se era um imperativo. Mesmo em qualquer situação, ainda mais que eu conhecia muito pouco as palavras hebraicas, eu tinha que parar aí para o analítico. Perdi um tempo para achar no analítico. E não era aquele analítico tipo Owens, era o analítico tipo Davidson que eu tinha. Tinha que procurar a palavra lá para ver. E às vezes ele dizia, pode ser refil, ou pode ser o imperativo piel, porque às vezes a vocalização era igual. Aí eu falava, eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. É um perfeito de cal, terceira pessoa, ou é um imperativo masculino singular? Eu quero minha mãe. Só o contexto ajuda a gente. Ou um programa de computador como a gente tem, que tem a morfologia, para nos ajudar com a graça do bom Deus e dizer, aqui é isso. Tá bom? Só por Deus. Porque senão você perde uma parte do tempo de preparação do seu sermão, do seu estudo, para fazer uma definição. E, às vezes, você vai até contra a definição natural que os morfologistas já estão te indicando claramente naquele texto. Mas você quer ir para outra. E você vai querer ajeitar o texto para aquilo que você acha que é. Então, é muito melhor hoje a gente ter o programa de computador. Mas que eu vou perguntar para os maçoretas se algum deles se converteu e estiver no reino dos céus quando lá chegar. Que eu vou perguntar, se tiver um deles lá, por que tinha que fazer igual? E, mudar, nunca teve. Não são todas as vocalizações são iguais, não são todos os tipos de verbo que tem vocalização igual, quer dizer, é um ou outro só, mas tem um ou outro. E ambos, né? Aí já não é culpa deles, ambos. Aí a outra pergunta vai para o Moisés, por que tinha que fazer o prefixo com a letra hebraica re? Mas pelo menos podia vocalizar diferente, né, maçoretas, para a gente poder facilitar. Mas vamos lá. Se esse pessoal estiver lá no céu, né? Então, não dá para ter certeza, né? Não dá para ter certeza, Eduardo. Porque só se converteram a Jesus, né? A gente continua crendo firmemente numa salvação que não é universalista, né? Só aqueles que creem em Jesus. Então, se algum deles crê, está lá. Se não crê, não está. Tá? Muito bom. Então, vamos lá voltar agora. Vou mostrar a morfologia um pouquinho para vocês, tá? Vou compartilhar novamente. Então, aumentemos. Então, vamos lá. Verbos em refil. Raízes regulares. Ele não vai usar o catave porque não tem catave em refil. Não tem o rictive, tá? Não tem o rictive. Então, senão ele usaria. Então, ele está usando como exemplo de raiz
regular, Rishmid. Então, veja esse ri. Esse prefixo, marca para mim, André. Ri, inicial, é a característica do perfeito do rifio. Yashmid. Esse prefixo ya é a característica rifio. Não é i, como nos cal, tá bom? Nem é ie, como nos piel. É ya. O jussivo é igual, o Yashmed, só muda aí um hireki yod para um serê. Há alguns usos, a gente não tem visto jussivo porque praticamente não há usos de jussivo piel, jussivo nifal, mas voltamos a ver o jussivo porque há uso bíblico de alguns jussivos rifio, tá bom? Há alguns jussivos rifio que são usados. Verbos num. O num some desde a conjugação do perfeito. O num some desde a conjugação do perfeito. Eis aí uma diferença por conta do prefixo o num sobe. O verbo nagad vira rigid no rifio, o num sobe. Mas está o ri aí. O ri, que é o prefixo do perfeito rifio, está aí. Yagid, não some no imperfeito, mas está aí o ya, que é o prefixo do imperfeito rifio. E o jussivo yaged, que é o jussivo imperfeito do rifio. E verbos gutural, que tem o prefixo, só que o prefixo não será vocalizado com hirek no perfeito. Por causa de ser gutural, a vocalização será reemid. Reemid. Mas no imperfeito volta o ya, prefixo do imperfeito rifio ya, yamid, e do jussivo yamed. Ok? Bom. Agora, vamos olhar estes mesmos verbos no imperativo, no infinitivo construto, no infinitivo absoluto e no particípio. Verbo regular. Imperativo. Hashimid. Que pode confundir, neste caso, pode confundir com o imperativo piel, o prefixo. Esse ra. Pode. Alguns imperativos piel. Infinitivo construto, Hashimid. Infinitivo absoluto, Hashimed. E perceba que o infinitivo construto e infinitivo absoluto só tem uma vocalização diferente da terceira pessoa masculina singular. É só de um hirek para um patar, tá? É a única diferença. O resto é igual. Então, cuidado. De novo, graças a Deus que a gente usa logos, né? Graças a Deus que a gente tem logos. Vocês, por favor, lembrem-se em suas orações de orarem agradecendo ao Senhor pelo logos. Vocês não imaginam o tempo que ele poupa para vocês, ainda mais quando vocês tiverem que pregar mais continuamente depois que se formarem. Poupam
tempo danado. Acredite em mim. Agradeço a Deus pelo Logos. Se porventura alguém ainda não pôde comprá-lo, sei que você só não comprou ainda porque não pôde. Se pudesse, já teria comprado. Faça o propósito de o primeiro salário que você receber, um pouquinho maior como pastor, já invista numa boa entrada e num Logos. Tá bom? Não esqueça disso. Verbo num. O imperativo é haged. Parecido, mas não é igual. Parecido. O imperativo refill é hagid, mais parecido ainda. Infinitivo construto refill. Infinitivo construto, infinitivo absoluto haged. Perigoso confundir com o hagid, é perigoso de confundir com terceira pessoa masculino singular. E eu não falei os particípios, né? Os particípios também têm o prefixo ma, tal qual o piel e o pual. Com a única diferença que o mem é vocalizado com patar e não com chevá, como são aqueles, tá bom? Ma. E, bom, verbo 1 gutural. Amed é o imperativo. O infinitivo construto é Ha'amid. Muda só a vocalização em relação ao perfeito. Infinitivo absoluto Ha'amed. E particípio Ma'amid, perdão, Ma'amid. O mem. Mem vocalizado com patar. Nós temos aí todo nas próximas páginas, nós temos, começando nessa página, no final, todo o paradigma dos verbos no refill. Primeiro aqui, no final dessa página, tá? Perfeito, primeiro verbo regular, perfeito, o começo do imperfeito, aí vai para a página seguinte, continua, tá? E ele traz o paradigma completo. As diferenças aí você faz com cada tipo de raiz. Vocabulário da lição 43. Vamos lá. Não dá para ser maior. Revide. Que é avad, é destruir, matar. Remim, que vem do verbo ser certo, fazer certo, uso causativo, crer, confiar. Rezkir, vem de zacar, lembrar, fazer lembrar, mencionar. Rezik, vem de razak, né? E aqui é agarrar, tomar posse. Né? Vir, fazer atravessar. Remid, colocar, que é permanecer, fazer permanecer, colocar, erigir. Requerive, que é de aproximar, fazer aproximar, apresentar-se. Rigish,
vem de nagashi, verbo num, aproximar, fazer, ficar, estar perto, aproximar. E receive, vem de natsavi, colocar. Vamos lá. Continuando o vocabulário aqui. Mais alguns verbos no refill. Ribite. Ribite não é aquele negócio que os caminhoneiros tomam para dirigir muitas horas seguidas, talvez dias até, né? Ribite é olhar. Vem de uma raiz que não existe no cal e é um tipo não classificado, não se sabe que nuance tem, não é denominativo, não classificado, NDA. Tá bom? Olhar para, quando tem el e ao. Tanto a preposição el como ao, olhar para. Rigid, contar algo a alguém. Se for alguém, vem com le, não vem com duplo acusativo. Hitsil, resgatar, livrar. Risig, alcançar, conseguir. Ristir, esconder, ocultar. Nikirá, eis aí, unifal, né? Encontrar-se, deparar com. É a mesma coisa que nikirá, tá? Mesma coisa. São grafados de duas formas diferentes o mesmo verbo. Substantivos, ot, sinal, presságio, devash, mel, dor, geração, época, ciclo. Tem uma expressão hebraica, ledorvador, que é aquela de geração em geração, que aparece nos Salmos. De geração em geração a sua fidelidade, ledorvador. Tá? Tem até uma música que eu aprendi, uma musiquinha muito simples, são 2 versinhos só, duas linhas poéticas musicais só, que é Vihuda Leolante Chev, Vihuda Leolante Chev, Ledorvador, 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 Ledorvador. E Judá permanecerá para sempre. Teshev permanecerá, Leolam para sempre. De geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. Tá bom? Bonito. Zeher, que é um substantivo derivado da raiz verbal zahar, lembrança, memorial. Halav, leite. E um adjetivo, rahav, largo, amplo. Há alguns verbos nifal que tem uma raiz, não tem no cal, mas que vão ter no refill. Por exemplo, nitzal, ser resgatado, hitsil, né? Resgatar. E nistar, quer dizer, causar, causativo, causar, ser resgatado, resgatar. Nistar, unifal, esconder-se, tem nistir, ristir, o refill, esconder. Causar alguém se esconder, então é eu esconder. Tá bom? São estes aí. Tranquilo? Não, né? Semana que vem a gente faz alguns exercícios
Quem quiser tentar, pode tentar, mas a gente vai gastar um tempo olhando o texto bíblico e fazendo exercícios no Refill a semana que vem. Um tempo bom, tá bom? Ele é um pouquinho mais complicado que os anteriores. Beleza, boa tarde, queridos. Deus os abençoe. Prazerzão tê-los todos aqui, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém.